Fala, especialista! Seja muito bem-vindo a essa aula, onde a gente vai explicar mais ou menos qual vai ser o mapa da jornada que a gente vai percorrer para alcançar os objetivos desse livro. Então vamos aqui para a apresentação que eu fiz um mapinha aqui, fica mais fácil de entender. Então, nesse módulo introdutório aqui, eu apresento como que vai ser, né, a nossa jornada. Então, aqui a gente fiz uma trilha para que fique mais fácil o entendimento. Primeiro, ele vai ser o módulo de fundamentos. Eu vou repetir, esse módulo de fundamentos você tem que assistir ele 100% para você entender principalmente quais são as regras do jogo e como que você vai jogar esse jogo de publicação de livros. Nesse módulo você vai entender, por exemplo, como que funciona o abastecimento das livrarias no Brasil e por que que às vezes é tão difícil você colocar seu livro numa livraria física e por esse meio de abastecer as livrarias. E aí você vai perceber que não é algo tão simples assim como a gente acaba pensando. Outra coisa que você vai saber também nesse módulo é qual é o ciclo de vida do livro. Isso é muito importante, porque o livro ele vai ter um nascimento, ele vai ter um desenvolvimento e ele vai ter a sua morte. Não é necessariamente que todos os livros vão morrer, tem livros que eles são long sellers, né, que eles se perpetuam, mas você precisa entender a lógica natural que tem em toda a vida útil que tem no livro. E entendendo esse ciclo de vida do livro, você consegue prever muitas coisas. Então, a maioria das pessoas que vão lançar, eles acabam não conhecendo esse ciclo de vida, e daí eles colocam esperança demais, e aí ele acaba fazendo o livro morrer. E se você entender o ciclo de vida, você faz com que o livro viva muito tempo, quem sabe até para sempre. Para sempre não, que é muito tempo, mas que ele fica aí bastante tempo. E esse módulo ele é muito importante porque a partir do momento que você entende toda a estrutura que tem, todo o ciclo de vida, quais são as regras do jogo, você vai pensar de uma maneira muito mais assertiva na capa, nos elementos de títulos, na tipografia, na comunicação que vai ter seu livro. Então você precisa assistir ele 100% para que você entenda esses elementos e consiga jogar o jogo de verdade, né? O jogo com os grandes players. O segundo módulo que nós temos é o módulo de conceito. Nesse módulo será apresentado um método para vocês, um método que vocês vão utilizar para poder construir o produto de vocês e também como que você vai ser a sua maneira de publicação, ser melhor para uma editora, ser melhor para uma editora tradicional, uma prestadora de serviços, ser melhor independente, isso quem vai escolher vai ser você, mas eu vou apresentar para você todas as possibilidades, as opções que você tem. E é nesse momento que a gente vai falar sobre quais são os objetivos do seu livro, qual é o seu leitor ideal, vamos fazer um mapa da empatia, saber qual é a transformação que seu livro vai causar, porque ele tem que tirar o leitor do ponto A e levar até o ponto B, qual que é essa transformação. Nesse módulo de conceito, a gente vai trabalhar essa parte interna na produção do livro. E nesse módulo também eu vou apresentar para você algumas decisões importantes que você vai ter que tomar ao longo da construção do seu livro. E você só vai conseguir tomar essas decisões conhecendo muito bem a estrutura que há por trás do livro, desde do mapa da empatia, da transformação que você vai causar, o nível de consciência do seu cliente, e a dor e o problema que ele está resolvendo. E aí depois que você definiu qual que é o seu leitor, qual que é o seu objetivo, qual é o tipo de livro que você vai ter, qual que é a base para tudo isso, aí você vai começar a fazer uma coisa que é muito importante, que é a plataforma do autor, que é justamente você começar a cuidar do seu jardim. Você vai preparar o seu jardim para que ele seja visitado pelos seus leitores. Então você vai lá saber qual que é o mapa da empatia, saber qual que é a dor que eu estou solucionando, qual que é o problema que eu estou resolvendo. Para isso eu vou fazer toda uma análise, né? Eu tirar um raio-x ali do meu produto para saber qual que é essa transformação. Depois que eu alcancei tudo isso, eu começo a trabalhar a plataforma do autor, que é onde você é encontrado. E isso vai fazer com que o meu jardim fique cada vez mais bonito, usando a analogia feita lá nas primeiras aulas. Sabendo disso, sabendo que nós vamos trabalhar em cima dessa plataforma, a gente lembra lá da regra número 1, que é o quê? Não vou correr atrás dos leitores, os leitores que vão ter que encontrar o meu livro. E aí, essa é a maneira de eu cuidar do meu jardim. E na prática, como que isso funciona? É saber se eu vou precisar fazer um site, se eu vou fazer um blog, que são os sistemas de SEO, que é a maneira com que o Google vai encontrar você, se eu vou me manter ativo nas redes sociais, quais são as redes sociais que eu vou trabalhar, qual que é a frequência de posts que eu vou fazer, se eu preciso fazer um site, se eu vou trabalhar com os marketplaces. Isso é tudo o que? Preparar a minha plataforma, poder ser visto como autoridade e como um autor.
Com a minha plataforma já estabelecida, com o meu jardim pronto, eu vou começar a construir a minha casa. O que é construir a minha casa? É começar a produzir uma campanha de um lançamento. E aí, se você já tem um livro e quer fazer um relançamento dele, vai ter uma aula específica também para você. Mas o que eu vou apresentar nessas aulas? É um cronograma para você começar a seguir passo a passo o seu lançamento, um cronograma de orçamento. Você também vai ter umas possibilidades de quais são os marketplaces que você vai entrar e como que você vai entrar. Tudo isso você vai preparar a sua casa. Pensa que seu jardim já está bonito, agora você vai estar preparando a sua casa para poder fazer esse lançamento. E não é só fazer o lançamento, né? Depois a gente vai ver que o livro ele tem que ter uma atividade que ele não dure só no lançamento. Ele tem que vender depois também, porque a intenção é fazer com que você ganhe uma autoridade com ele. Então a gente fala de um long seller. O best seller é aquele que vende no lançamento, vai vender bastante, vai estar lá entre a lista dos mais vendidos. E o long seller é aquele que ele sempre vende, ele está vendendo sempre. E a intenção da sua área, né, do seu nicho, você vender bastante livro, vai te dar cada vez mais autoridade. Por isso que a gente vai falar também da nossa estratégia pós-lançamento. Depois que você já fez o lançamento, como que você vai manter esse conhecimento, esse livro ativo. E dentro desse modo de aplicação, o que a gente tem que entender? A gente vai ter micro resultados lá para poder alcançar fatores críticos de sucesso. Só que eu vou colocar vários micros resultados e não são todos que serão interessantes para você. Por exemplo, um canal no Telegram. Será que é interessante para você? Talvez sim, talvez não. Um canal no YouTube para você falar do seu produto. Talvez seja interessante. Tem que ver qual que é a sua realidade, qual que é a sua maneira de trabalho. Por isso que cada pessoa tem uma maneira de trabalhar. Quanto mais canais de exibição, quanto mais você for visto, melhor vai ser para o seu marketing, mais livros você vai vender. Mas não quer dizer que todos sejam interessantes para você. E se você já entende bastante de marketing, você vai ver que vai ser muito rápido você pegar tudo isso. Mas se você não entende, pode ficar tranquilo que eu vou passar de uma maneira também que você consiga ir aprendendo nesse processo. Conforme você vai fazendo, você vai aprendendo e cada vez que você faz, você vai ficar melhor. E aí você que já fez algum curso meu sabe que eu gosto muito de dar bastante material didático. Então você vai ter ali template, checklist, passo a passo, vai ter as apresentações, vai ter muito material que você vai conseguir. São materiais de apoio que vão te ajudar a alcançar esse objetivo, a alcançar a sua transformação. E exatamente da mesma maneira com que a gente faz com os cursos, que a gente faz lá o sistema Kanban, que a gente coloca para testar e verifica os efeitos colaterais que teve, recebe ele de volta, ajusta e faz o novo lançamento. Mais ou menos é o que a gente vai fazer com os livros, só que o livro ele funciona um pouco diferente, porque você faz um grande lançamento, e aí nesse grande lançamento vai aparecer alguns efeitos colaterais. Você traz ele de volta e depois você faz micro lançamentos. São eventos que você vai ter oportunidade de continuar vendendo seu material. Geralmente quando você produz um material técnico, você também está atrelado a um curso ou a uma palestra, ou os dois, né? E aí quando você faz esse curso, essas palestras são como se fossem micro lançamentos. E aí são oportunidades que você tem de vender o seu material. E aí, a cada vez que você faz isso, você consegue identificar o que dá certo e o que não dá certo para a sua estratégia. E aí, a partir disso, a gente vai fazer um debriefing. E eu vou deixar ele especificado também para você fazer esses lançamentos, saber onde acertou e fazer esse debriefing. Tudo por conta. E todo esse amadurecimento vai fazer com que você consiga entender quais são as ações que você consegue deixar o seu livro nas plataformas e que você não precise ficar colocando muita energia para ficar vendendo ele direto. Mas você vai ver que você precisa desprender um tempo e energia para poder fazer com que as pessoas lembrem do seu material e, mais do que isso, né, despertar o interesse de compra dele. E vai um conceito muito importante, né? Porque se nem você fala do seu livro, as outras pessoas não vão falar. Então você precisa lembrar que ele existe, você precisa trazer ele à tona, não oferecendo, sendo aquela pessoa chata, mas às vezes contando sobre um conteúdo que tem lá dentro, de uma maneira recorrente em suas redes sociais, e as pessoas começam a olhar para aquele material e despertar interesse. Falam assim, nossa, que legal, que interessante que é esse material que tem ali dentro. E aí você consegue manter ele vendas, não apenas no lançamento. Então é isso aí, pessoal. Essa aula é justamente para que você tenha uma visão geral do que você vai encontrar. A próxima aula a gente já vai começar o módulo de fundamentos. Eu vou começar uma aula muito legal sobre efeito halo. Já falei dele no curso de especialista, mas aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais, voltado para essa parte do livro. Você vai entender como essa primeira impressão ela é muito importante. Beleza? Escreve aqui embaixo qual que é a sua expectativa para esse módulo de fundamentos agora que a gente vai começar. Valeu!